A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 7 das lições bíblicas adultos, que tem como título o relacionamento entre nora e sogra. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, o qual estamos estudando o tema Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com o exemplo da Palavra de Deus. E hoje nós estaremos comentando a lição 7, o relacionamento entre nora e sogra. O texto áureo encontra-se no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Verdade prática. A fé cristã exalta o amor familiar e, mais especificamente, o respeito e a honra entre nora e sogra, bem como genro e sogro. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Ruth, capítulo 1, dos versículos 1 ao 5, versículo 8 e dos versículos 12 ao versículo de número 14. Então vamos comentar a lição 7, o relacionamento entre nora e sogra. Nesta lição nós estaremos comentando, como os irmãos já vê pelos títulos e pela leitura bíblica, a história de Ruth com sua sogra Noemi. Nesta lição, nós estaremos estudando uma das mais belas histórias das Sagradas Escrituras. Dentre os livros das Sagradas Escrituras, Ruth é um dos livros que tem o nome de uma mulher, bem como Esther. São os dois únicos livros que possuem nome feminino, porque vai retratar a história da personagem. Ruth, a história de Ruth, bem como a de Esther, a história de Esther, que o autor nesse trimestre não foi comentado ainda sobre Esther, que na verdade não vai ser estudado o livro de Esther nem a história de Esther. É claro que teria conhecimentos ali, teria ensinamentos para cada um de nós, mas o autor não seguiu por essa linha, mas abordou a história de Ruth com a sua sogra. Então é esta história que nós vamos comentar um pouco hoje nesta lição de número 7, porque é uma história empolgante, é uma história que vai trazer uma parte de ensinamentos para todos nós, e o autor está trazendo esse conhecimento, essa parte que nos vai fortalecer, nos dá a alegria de estarmos estudando a palavra de Deus, é porque ele vai trazer isso para dentro do relacionamento familiar. Observe que a história de Ruth ela tem vários expoentes que você pode trazer para aplicar na nossa vida, mas o autor vai frisar exclusivamente o relacionamento dentro daquela família, que era composta por Noemi, seu esposo, e posteriormente as suas duas noras, que é o que os dois filhos depois se casam, depois da morte do esposo de Noemi. Então é isto que nós vamos estudar. No primeiro tópico da lição, o autor vai falar sobre a crise econômica na terra da Judéia. Quando vamos começar a ler o livro de Ruth, o autor colocou isso no texto da leitura bíblica em classe. A Bíblia nos relata que a história de Ruth ela se dá em um período negro, vamos falar assim, um período obscuro da história de Israel. Foi no período em que os juízes reinavam. E nós conhecemos bem a história do reinado dos juízes porque nós temos o livro dos juízes, que conta a história ali daqueles 13 juízes. É claro que teve um que não é citado no livro de Juízes, mas após o livro de Juízes, que é Samuel, que foi o último dos juízes. Mas dentro desse contexto do período dos juízes, nós vemos que Israel vivia altos e baixos. Nós já falamos um pouco também sobre isso, que a nação, quando estava sendo oprimida por nações estrangeiras, corriam para Deus e pediam socorro, e Deus enviava um juiz que exercia o papel de libertador, e o povo era liberto daquele jugo. Pois bem, é inserido dentro desse contexto social, dentro desse contexto econômico, dentro desse contexto religioso que está a história de Ruth, ou seja, são contemporâneos dos juízes.
Noemi, Ruth, Elimeleque, os 2 filhos, e a outra também, nora de Ruth, de Noemi, chamada Orfa. E é justamente nesse período, a Bíblia não deixa claro em que período se deu essa crise, mas é óbvio e claro que, sendo no período dos juízes, foi um período em que o povo estava distante de Deus, que faltou comida na terra da Judéia, em Belém. E faltando comida, aquele homem, juntamente com a sua esposa e seus 2 filhos, ou seja, Noemi, Elimeleque, Malom e Quilion, sai da terra de Belém, da Judéia, e vai para Moabe, que está uma terra além do mar, para buscar condições melhores para a sua vida e para a sua família, ou seja, a casa do pão, que é o significado de Belém, aonde deveria ter pão, aonde deveria ter fartura, aonde deveria ter alimento, era a casa que estava escassa. Por quê? Porque o povo caminha contrário à vontade de Deus. E observe que o povo, quando caminha na vontade de Deus, a escassez, a calamidade, a falta de alimento, os acontecimentos que vêm sobre a nação, ela atinge, meu irmão, tanto os desobedientes quanto os obedientes. Entretanto, os obedientes, eles permanecem firmes em Deus. E a palavra de Deus nos fala bem claro. Quando o salmista escreve: já fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi o justo mendigar o pão. O justo não mendiga o pão. A situação está difícil, está andando as coisas contrárias, mas Deus vai suprir a necessidade daquele que é fiel. É igualmente no nosso tempo, as coisas podem desandar, pode caminhar contrário aos mandamentos de Deus, e Deus pode vir com juízo sobre a nação, pode vir. Mas os justos, os fiéis ao Senhor, eles serão, meu irmão, protegidos, guardados debaixo da potente mão do Senhor. E foi isso que Noemi, Elimeleque e seus 2 filhos não perceberam, porque o olhar natural é assim: a escassez chegou, vamos buscar, vamos mudar de rumo, vamos procurar outro meio, sem antes consultar a Deus. Será que é isso que Deus quer para a vida daquelas pessoas? Será que é isso que Deus quer para a nossa vida? Que quando a adversidade vier, as coisas andarem contrário naquilo que achamos que deveria seguir por outro rumo, nós mudamos a direção e abandonamos o que estamos trilhando sem antes pedir a direção de Deus. Deus quer que vamos, no caso, buscar a sua direção. Quer que o consultemos para saber qual é a sua vontade para a nossa vida. E a crise veio sobre a cidade e eles partem para outra terra. E quando chega naquela outra terra, acontece um caso inusitado, que eles não esperariam. Foram atrás de buscar uma situação melhor para suas vidas, em busca de alimento, de trabalho, de guarida. E quando eles estão em Moabe, a palavra de Deus nos fala que morre Elimeleque, ou seja, Noemi agora fica viúva com seus 2 filhos. E esses seus 2 filhos estão em terra estrangeira e se casam com 2 estrangeiras, se casam com 2 moabitas. Malom se casa com Ruth e Quilion se casa com Orfa. Talvez para Noemi a calamidade de perder o marido fosse revertida, porque agora seus filhos estavam casados, iriam gerar posteridade e a família ia conseguir se manter com sua herdade. Mas a palavra de Deus, meu irmão, nos fala mais à frente que quando morre Elimeleque, seus 2 filhos se casam. Mas o que vem acontecer, e provavelmente foi logo após casarem, porque não geraram descendência. Então, dá a entender que aqueles 2 homens, filhos de Noemi, se casam e pouco tempo depois eles vêm a morrer. A palavra de Deus não relata qual o motivo de sua morte, provavelmente uma doença, e eles vieram a morrer. E agora a situação ficou mais complexa devido à sua dificuldade de reverter aquela situação, porque agora Noemi estava viúva e suas 2 noras, ou seja, ela não tinha mais uma família de primeiro grau, tinha perdido o marido e os 2 filhos, e agora só estava com as 2 noras suas. E é justamente diante dessa situação, partindo para o tópico 2, que ela vem superar essas crises existenciais. É quando ela levanta a cabeça e depois de 10 anos ela diz: eu vou voltar para minha terra.
porque ela vai voltar para a sua terra. Não é porque Deus mandou não, nem porque ela consultou a Deus. É porque ela ouviu em Moabe chegar a notícia que em Belém havia comida, em Belém estava havendo fartura, em Belém estava tendo, meu irmão, do que suprir os seus habitantes. E ela se dispõe agora, vou voltar para a minha terra. E nessa sua volta, ela se sente desamparada no sentido de é a crise existencial, os conflitos existenciais da vida, que chega um momento na vida de algumas pessoas, talvez até de todas as pessoas, que as pessoas começam a questionar a sua existência, o propósito dele estar aqui nesta terra, o propósito dele estar neste lugar, nesta família, nesta habitação, e muitas vezes não entende porque está olhando com um olhar natural as coisas que deveriam ser vistas com olhares espirituais. E ela decide voltar à sua terra, e a palavra de Deus nos fala que está voltando ela para a sua terra, Noemi, Rútia, a sua nora, e a outra nora Orfa, estava faltando as três. Mas chega um momento nesta caminhada que ela olha e diz para as suas noras que cada uma volte para a sua família, porque ela diz, se hoje Deus me desse um marido, será que vocês esperariam tanto tempo para a criança nascer, crescer, se desenvolver e tornar-se uma adulta para se casar com ela? E ela diz, volte para as casas de seu pai e se casem. Procure um marido que use de benevolência para com vocês. E elas choram, mas tem uma que aceita o acordo, aceita o conselho de Noemi, que é Orfa. E beija a Noemi e volta para sua casa. E ela some da história. Você não vai ver mais falar de Orfa. Mas tem uma que se apega a Noemi, que é a que nós estamos falando, é Ruth. Noemi está só agora, com sua nora Ruth. E Ruth diz que vai ficar com ela, não vai desampará-la. E vai ir com ela à sua terra e diz que o seu povo será o seu povo e o seu Deus será o seu Deus. O interessante da passagem é isso, meu irmão, que Ruth conhecia a fé que Noemi tinha em Deus. Quando Orfa volta, seguindo o conselho de Noemi, é porque Noemi disse, vocês voltem agora para suas terras, para os seus pais e para os seus deuses. Ou seja, você hoje estava aqui, enquanto estava debaixo do meu teto. O Deus que servimos é o Deus de Israel. O Deus que servimos é o único Deus. Mas se você sair daqui, desse aconchego, e for procurar a sua vida, seguir a sua vida em outro lugar, você faz o que você quiser. Vai para o teu povo, para os teus deuses. Mas Ruth fala, eu não vou nem para o meu povo e nem tanto para o meu Deus, mas eu vou seguir você. E o seu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. E Ruth se apega à sua sogra, porque ela era uma mulher que tinha, meu irmão, testemunho para dar. É triste quando as pessoas não têm um testemunho para dar. Noemi, a sogra de Ruth, tinha um testemunho para dar à sua nora, e sua nora olhava para ela e se espelhava nela. Se espelhou tanto nela que abraçou a fé que ela abraçava. Ela estava passando por um momento de dificuldade, estava. Ela estava passando pelo momento de calamidade, estava. E Ruth entendia que uma pessoa do lado traria conforto. Mas uma pessoa do lado, meu irmão, muitas vezes nas crises existenciais pode até trazer conforto, pode até trazer consolação, mas não traz a solução. E a solução, ela vem da parte de Deus. E foi isso que aconteceu com a vida de Noemi. Ruth estava do seu lado, estava trazendo consolo, trazendo conforto, estava, e isso contribuiu para que Noemi reerguesse novamente a sua vida e entendesse que Deus tinha um plano maior para a sua vida. Depois de perder tudo, de ser viúva, de perder seus 2 filhos, não ter uma família de primeiro grau.
Mas existia uma pessoa que se apegou a ela, e essa pessoa foi Ruth, que largou sua casa, largou sua terra, largou suas amizades, sua cultura e principalmente seus deuses, para abraçar a fé que Noemi seguia juntamente com seus filhos, porque eles seguiam ao Deus de Israel. E foi isso que aconteceu. As duas se unem e voltam para Belém da Judéia. E chegando em Belém, Noemi ainda passando por aquelas dificuldades que a palavra de Deus nos fala, que ela mesmo fala que partiu em condição boa, partiu ainda tendo marido, tendo filho, tendo animais, tendo o que comer, agora ela volta vazia, sem nada. E ela mesmo fala que parece que a mão do Todo-Poderoso veio sobre mim, porque isso é que ela entendia, que foi abandonada e desprezada e deixada ao léu por Deus. Mas não foi isso que aconteceu. Os planos de Deus são maiores que os nossos. Às vezes achamos que as coisas estão desandando, andando ao contrário, na contramão do que deveria acontecer, porque não entendemos que os planos de Deus são maiores que os nossos. E Deus tinha um plano na vida de Noemi e na vida de Ruth pela sua fidelidade para com Deus. Eu não falo nem fidelidade para com sua sogra, mas fidelidade para com Deus. Porque quem é fiel para com Deus, meu irmão, Deus faz com que ele seja honrado em todas as esferas da sua vida. Seja na vida social, na vida emocional, na vida econômica, na vida espiritual. Quem faz uma aliança com Deus, porque Deus é o Deus da aliança e chama o homem para fazer uma aliança com ele, porque quem toma a iniciativa é Deus. Deus toma a frente para ajudá-lo e foi isso que aconteceu. Noemi e Ruth agora estão unidas, juntas. Se tem pão para uma, tem pão para outra. Se não tem pão para uma, também não tem para outra. Ou seja, estavam unidas em um mesmo propósito. A nora e a sogra, viúvas, desamparadas, pobre, sem nada para buscar. Como nós dizemos no nosso ditado, pobre de marré-marré. Não tinha nada, mas tinha tudo. Parece até um contrassenso, mas tinham tudo porque tinham Deus, não tinham abandonado a fé em Deus. Observe que a crise existencial que Noemi passa é uma crise de reflexão que todo ser humano vai chegar um momento de sua vida que vai passar por uma situação parecida. Mas, entretanto, ela não abandona e não larga a fé em Deus. Não larga. O terceiro ponto da lição é falar sobre fé e trabalho numa nova perspectiva. É quando elas chegam à cidade de Belém. A palavra de Deus não revela como foi o percurso do caminho de volta. A não ser que estavam voltando Noemi e suas duas noras. Mas no caminho ela despede as duas e uma aceita o conselho dela e vai embora, que é Orfa, e some na história. E a outra é Ruth, que a história prossegue. E elas duas chegam à cidade depois de 10 anos, e aquelas pessoas olham para Noemi. E certamente não tinha Zap. Não é certamente não tinha Zap, com certeza não tinha Zap, e certamente o que eu estou dizendo, e certamente as pessoas olham para ela e é Noemi. E com certeza, certamente, perguntam a ela como vai teu marido, como vai teus 2 filhos. E ela, passando por um momento de dificuldade, diz, não me chame de Noemi, mas me chame de Mara, porque Mara significa amarga. Mas por que Noemi? E Noemi certamente conta a sua história. Meu marido morreu, meus 2 filhos se casaram, não tiveram herdeiro e também vieram a morrer. E eu estou só, com minha nora, desamparada. As experiências que Noemi passa em terra estranha foram frustrantes para a sua vida. Que ela acha não ser digna mais de ser chamada Noemi, mas Mara, ou seja, de ser chamada amarga. E a queixa dela, ela só vai dizendo isso. A mão do Todo-Poderoso veio sobre mim. Eu estou passando por uma humilhação. Estou passando por um momento de tristeza, um momento que Deus parece que não me enxerga mais. E elas chegam àquela cidade.
mas ela vai recuperar sua autoestima. E sua autoestima vai ser recuperada não é porque ela e Ruth procurou um abrigo embaixo da ponte. Não é porque ela e Ruth ficou se lamentando da vida. Não. Mas a recuperação da autoestima de Noemi veio através da sua nora, uma estrangeira que foi em busca de emprego, foi trabalhar e estava no princípio da cega na terra de Belém. E tinha um costume de que o povo, o necessitado, o pobre, iria para a cega e tudo aquilo que caísse, quando os homens fossem buscar, fossem coletar, fazer a colheita, e o que caísse deveria ser deixado ao chão para o necessitado vir e colher, para comer. E é numa dessas suas idas e vindas que Ruth começa a trabalhar agora no campo, buscando, ou seja, ela era necessitada, ela era pobre, meu irmão. Observe como o relato bíblico deixa isso claro quando nós percebemos, quando estamos lendo as escrituras, que ela era uma mulher pobre, ela era necessitada, que estava indo pegar das migalhas, ou seja, do que caísse. E a lei dizia do que caísse tem que deixar para trás, para o necessitado apanhar e pegar. E ela foi fazer aquilo, ela não se importou com o emprego que ela conseguiu. Emprego entre aspas, vamos falar assim, porque quem estava ali eram os mendigos, vamos falar assim. Era o pobre que não tinha o que comer. Mas ela aceitou aquela condição. Ela aceitou aquilo. E não sabia ela que Deus estava olhando pela vida dela e o plano de Deus iria se cumprir na vida dela. E ela está lá, colhendo. E a sorte que ela está colhendo pelo campo, para no campo de um homem chamado Boaz. E a palavra de Deus nos fala que vem Boaz e pergunta aos seus moços quem é aquela jovem que está ali, aquela moça. E eles falam que aquela ali é Ruth. E conta a história dela. É a nora de Noemi. Ela é moabita. Largou o pai, largou mãe, largou o emprego, largou seus deuses, largou sua terra e veio junto com a sua sogra. Sogra velha, sem esperança de gerar para ela um marido, para que ele venha ressuscitar a herdade, descendência à sua família. Mas ela largou tudo e veio com ela. E Boaz olha para aquela mulher e para os moços e diz: mulher virtuosa essa Ruth. Faz o seguinte, olha, deixa cair umas espigas a mais para que ela colha. Deixa cair para ela colher e dar para ela. E a Bíblia fala que ela ficou muito lisonjeada, porque até da comida que ele estava comendo, ele chama ela para comer. E a Bíblia fala que ela comeu e se fartou e sobejou. E o que sobejou ela não jogou fora não. Leia o livro de Ruth que você vai ver para ver o que ela fez. Ela pegou o que sobejou e levou lá para a sua sogra. Ela estava com fome, a sogra estava com fome. É aquilo que eu falei antes. Se uma comesse pão, a outra comia. Se uma não comesse, a outra também não comia. Ou seja, era tudo para as ambas, para as duas. E o que sobejou ela leva para sua sogra para que ela se alimente. Aí é quando ela chega para Noemi e conta toda a história para Noemi. E Noemi fala, ele é nosso parente, é nosso remidor. Por isso Boaz é um tipo de Cristo. E Ruth descobre, através de Noemi, é Boaz. Aí Noemi fala, Boaz, ele é parente próximo de Elimeleque. Ele pode redimir aquilo que um dia nós tivemos. Ele pode suscitar descendência para a minha família. Pode. E ela dá as diretrizes para Ruth seguir. E disse para ela, tudo que ele disser, você vai fazer.
E Ruth foi lá e fez conforme Noemi falou. Aí a palavra nos fala que Boaz bebe, come, se alimenta, se farta, está alegre do coração. E Ruth descobre-lhe os pés. Na verdade, descobrir-lhe os pés é um hebraísmo, é como se tivesse deitado com ele, não coabitado, não teve relações, certamente, mas que se deitou aos seus pés. Descobriu-lhe os pés, tirou o lençol e se deitou com ele. E ele, quando vira, ele se assusta porque tem uma mulher ao seu lado. Ele pergunta: quem és tu? Eu sou Ruth. Eu sou Ruth, tua serva. E conta a história para ele. Ele fala: eu vou fazer assim como você falou. Eu vou remir. Eu vou trazer esperança. Mas era Deus trabalhando na vida de Noemi e Ruth. E ele entende que ele era um possível remidor, mas tinha outro mais chegado. Aí o que é que ele faz? Quando é crente, meu irmão, quando Deus tem um plano na vida do crente, como tinha na vida de Ruth e Noemi, as coisas são feitas do modo certo. Do modo certinho. Porque se fosse outro, ele pegaria Ruth, se casaria com Ruth, estaria tudo certo na visão dele. Mas não estava de acordo com a lei. Não estava em acordo com o que deveria ser feito pela justiça. E ele entende que eu posso te remir, mas tem outro mais próximo. Mas não te preocupa que eu vou resolver esse caso. E é o que ele faz. Vai para a porta da cidade, chama 10 anciões e passa o remidor mais próximo e chama: ô fulano, vem cá. As terras de Elimeleque, dá para tu remir. Porque tu é o parente mais chegado e tu que é o remidor mais próximo. E ele diz: eu vou redimir então. Aí ele fala: mas tem uma coisa também. Se tu remir toda a terra, resgatar aquela terra de volta, tu vai ter que se casar com Ruth. E com ela também tem Noemi. E aquele homem, que era um homem certamente avarento, diz: não, isso vai trazer prejuízo para mim. Porque eu posso até ganhar terra, mas eu vou ganhar despesas com duas mulheres. E ainda vou ter que gerar descendência para suscitar. Ou seja, duas mulheres e os filhos que adveriam do seu casamento. E ele fala: não, redime tu. Eu não vou remir. E aquilo cai para Boaz. E Boaz, de bom grado, que era o seu intento já, redimir Ruth, e ele assim a faz. Redime Ruth, do modo legal, com os anciões de testemunha, o povo da cidade de testemunha. E Ruth é redimida por Boaz, se casa com Boaz e gera um filho que recebe o nome de Obed. E tudo aquilo que se passou na vida de Ruth e Noemi, agora, meu irmão, está restabelecido. A Noemi, que preferia ser chamada de Mara, agora ela vai ser chamada de Noemi. Agora ela está com uma criança ao seu regaço. Talvez era o que ela mais desejasse que seus filhos gerassem, até aquele momento não tinha gerado porque eles morreram. Não tinha mais esperança. Mas a esperança suscitou. E não é à toa que no final do livro de Ruth, o autor bíblico faz questão de citar a genealogia da onde viria o rei Davi, que posteriormente seria descendente também do Cristo. Observe como as histórias vão caminhando segundo a vontade de Deus. E foi assim que aconteceu na vida de Noemi e na vida de Ruth, que elas juntas puderam superar a dor do luto, o período de escassez em que elas passaram, a enfermidade de um filho que veio a morrer, mas assim elas permaneceram juntas, meu irmão. Isso traz um ensinamento para nós, que nos momentos difíceis na família, elas podem ser um esteio para todos. A palavra de Deus diz, meu irmão, que em tudo devemos glorificar o Senhor. E isso também passa pelos nossos relacionamentos mais próximos. E principalmente na família. Assim nós estamos encerrando a lição de número 7 das nossas lições bíblicas, meu irmão. Que Deus possa abençoar a sua vida,
e até a nossa próxima aula. Assim terminamos o relacionamento entre nora e sogra.